Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente no Poder Expresso. E eu vou chamar aqui para conversar comigo o analista internacional Eric Wilson, ele que sempre participa aqui do nosso programa e ajuda a gente a entender os bastidores das principais notícias dos Estados Unidos. Eric, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Obrigado, Lara. Bom te ver. Bom, Eric, a gente teve essa semana, primeiro, a aplicação, aliás, no mesmo dia, né, a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro brasileiro Alexandre de Moraes, e a gente teve, pouco tempo depois, também o presidente americano Donald Trump assinando o documento que oficializa que a partir do dia 6 de agosto teremos, então, essa aplicação das tarifas de 50% contra uma série de produtos exportados do Brasil. Queria que primeiro você dissesse como essa notícia repercutiu nos bastidores políticos, né? Como é que essa aplicação de uma sanção que tem sido colocada ao longo da história contra ditadores, contra infratores dos direitos humanos, repercutiu sendo colocada contra um ministro de uma Suprema Corte de outro país e acrescentada a isso, né, também a aplicação de um tarifaço que tem como pano de fundo justamente essa mesma situação envolvendo Alexandre de Moraes e o judiciário brasileiro. Então, você tem que lembrar que, como tudo aqui nos Estados Unidos, depende com quem você fala nesses bastidores, né? Porque você está falando com alguém da direita que apoia o Trump, evidentemente a tendência é que eles estão apoiando essas medidas, porque eles veem muita coisa parecida no Brasil, sobretudo o que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como aquilo que passou com o líder deles, o Donald Trump aqui, né? Então, que na maior parte eles vão apoiar isso. Apesar de que, assim, se você tira... se eu tiro meu chapéu de jornalista e falo assim, off the record, como você diz, eles vão admitir que eles acham que é uma má aplicação dessa lei Magnitsky, porque, na verdade, essa lei, a intenção dessa lei era para, assim, correr atrás de infratores de crimes muito sérios, tipo tráfico de seres humanos, ou seja, coisas desse gênero. Ou seja, não é uma ferramenta política para tentar se meter no processo interno, numa outra democracia, né? Agora, com relação ao tarifaço, ou seja, temos que lembrar, estamos aqui em pleno verão, ou seja, aqui é o primeiro dia de agosto, julho e agosto são os meses de férias aqui nos Estados Unidos, então, muitos dos deputados e senadores de Washington estão de volta nos seus respectivos estados, ou seja, muito americano está tirando férias, pouca gente está prestando muita atenção nos detalhes disso. Agora, o que se fala muito aqui, evidentemente, é que, apesar de que havia uma série de isenções para produtos de maior importação, por exemplo, suco de laranja, etc., um produto, né, que todo mundo vai sentir aqui é o café. O Brasil é um grande exportador de café para os americanos, e isso, com certeza, pode ser alguma coisa que não imediatamente, porque tem estoque, mas já lá para setembro, outubro, o preço nos supermercados e nos Starbucks da vida, ou seja, vão começar a subir se não houver um recuo nessas tarifas sobre esses produtos. Mas, assim, temos que lembrar, houve uma série de isenções lá, ou seja, quase a metade, 45%, me parece, dos produtos brasileiros afetados tem algum tipo de isenção. Então, quer dizer, 50% é um número assustador, mas só está afetando basicamente metade dos produtos. E, assim, os economistas aqui estão relembrando que, assim, os Estados Unidos, apesar de que, assim, tem uma situação comercial favorável com o Brasil hoje em dia, o Brasil é um país muito forte. O Brasil, ou seja, só 12% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. E isso significa que o Brasil não depende tanto. Por exemplo, se fosse a China, que tem quase 30% das exportações brasileiras, seria outra situação. Agora, assim, o Brasil pode facilmente usar o ensejo desse tarifaço para tentar procurar outros mercados, ou seja, e criar talvez um dinamismo maior, ou seja, na economia brasileira. Então, isso, de certa forma, pode ser um problema de curto e médio prazo para os Estados Unidos.
Para Eric, quando a gente pensa naquela parcela da população, é claro que aqui, assim como acontece aqui no Brasil, a gente tem pessoas que, como você falou, né, já são trumpistas de fato, já apoiam o presidente Donald Trump, independente da sua postura diante de diversas situações, assim como tem também aqueles que são mais aliados, mais voltados para o Partido Democrata e também estão contra o presidente americano, independente das suas ações. Mas é claro que a gente tem também aquela parte da população que é mais maleável, que está ali no centro e que vai apoiar ou ir contra ao presidente atual dos Estados Unidos, a depender de cada situação. E aí o que eu queria entender de você é como é que essa parcela da população que vai desequilibrar ali a percepção geral da população dos Estados Unidos, da sociedade americana sobre Donald Trump, como é que ela tem visto não só essas ações contra o Brasil, mas a gente lembra aqui também que Donald Trump tem aplicado diversas tarifas a países pelo mundo, inclusive nessa última semana anunciou uma tarifa global de 10 a 20% a vários países que ele acredita que não tem essa relação justa, né, que tem uma relação desequilibrada comercialmente falando com os Estados Unidos. Então, como é que essa parcela da população que desequilibra ali, que define se como um todo a sociedade americana está aprovando ou desaprovando o governo Trump, como é que ela tem visto esse tarifaço e essas últimas ações econômicas do governo Trump? Bom, quando o Trump começou a falar sobre as tarifas no início desse governo, ou seja, havia muito tumulto, ou seja, na mídia, de economistas dizendo que, ou seja, tarifas é uma ferramenta comprovadamente fracassada, não se usa mais, isso é pensamento do século passado, ou até de 2 séculos passados. Mas, assim, a maior parte do medo expressado por esses economistas não veio à tona, ou seja, a gente não está vendo os Estados Unidos entrando numa recessão como todo mundo esperava, apesar de que hoje, inclusive, houve a primeira notícia de que talvez essas tarifas estão tendo um efeito negativo, em que o governo anunciou de que o nível de novos empregos caiu bastante. E o Trump não gostou. Sabe o que ele acabou de fazer, Lara? Não sei se chegou a você noticiar isso no SBT, mas assim, já meia hora antes, o Trump anunciou que mandou embora a pessoa responsável por divulgar essa estatística. Então, está querendo criar medo dentro dos órgãos do governo que divulgam as estatísticas econômicas. Ou seja, porque essa estatística mostra que talvez as tarifas estão tendo um efeito negativo, né, na economia. Mas, assim, voltando para o assunto, para a sua pergunta, a maior parte dos americanos que não acompanham o dia a dia da política, etc., como eu disse, não estão muito ligados a isso, porque o petróleo, quer dizer, o combustível nos postos, assim, continua mais ou menos estável, o preço da comida nos supermercados continua mais ou menos estável, ou seja, tem um produto que sobe, outro que desce, etc. Ou seja, muita gente não está muito preocupado ainda. Então, eu acho que, respondendo à sua pergunta, muita gente não necessariamente está acreditando que essa política do Trump é um total fracasso. E muita gente que, mesmo a gente que não gosta, que não apoia o Donald Trump, tem que admitir que, de fato, o pior não aconteceu ainda. Muita gente especula ainda que pode entrar se assim, ele não recuar de uma boa parte dessas tarifas, não somente perante o Brasil, mas perante outros países também chaves, ou seja, que isso pode ter um efeito negativo. Mas até agora não aconteceu. E temos que lembrar, Lara, que tudo isso está acontecendo no meio de talvez a maior briga interna da direita americana, ou seja, muita gente assim da direita, os seguidores que a gente chama de trumpistas, do movimento MAGA, como a gente fala, assim, estão muito chateados com o presidente agora sobre um assunto que tem nada a ver com assuntos econômicos, não tem nada a ver com o Brasil, mas tem a ver com aqueles ficheiros Epstein, né, que é um documento secreto que assim, mostra nomes de pessoas muito famosas que estavam eventualmente envolvidas em sexo com menores, etc. E muita gente não está gostando do jeito que o Trump está lidando com esse assunto, um assunto que ele prometeu revelar quando ele voltasse para a Casa Branca. Então, tudo isso está acontecendo, de certa forma, no meio dessa briga interna, e muita gente especula que o Trump estava fazendo de tudo para desviar a atenção daquele assunto para outros assuntos. E talvez esse tarifaço e outras medidas que está tomando é simplesmente uma tentativa de desfocar a mídia, de focar naquilo que ele não quer que olhe, que é esse assunto do Epstein.
Pois é, Eric, esses arquivos de Epstein, de fato, ele tem tratado tentando acobertar ao máximo, né, jogar panos quentes, inclusive em algumas coletivas de imprensa, quando jornalistas tentam falar com ele sobre o assunto, fazer perguntas sobre o assunto, a resposta dele geralmente tem sido: vocês ainda estão falando sobre isso? Eu achei que era um assunto que já tinha passado, né? Bom, ainda falando sobre tarifaço, né, só para a gente encerrar a nossa entrevista, Trump não pode comprar briga com todos os países do mundo, né? A gente sabe, de fato, o tamanho da potência que é os Estados Unidos, o país mais importante do planeta, é uma grande potência, mas não dá para comprar briga com o restante do planeta. Então, qual é o limite? Até onde Trump pode chegar? Mesmo quando ele era empresário de construção e novos empreendimentos em Nova York, o Trump sempre assim negociava de uma forma muito brusca, ou seja, ele lançava uma coisa muito forte, depois recuava, e a gente está vendo isso, assim, a aplicação dessa tática de negociação a nível de relações internacionais comerciais agora. Então, assim, muita gente, inclusive, ainda acha que ele simplesmente está tomando essa de uma forma, ou seja, teoricamente não negociável, mas assim com a atenção de que assim essas tentativas vão trazer outros países para a mesma negociação e que mais cedo ou mais tarde ele vai chegar a um acordo que faz mais sentido assim para os dois lados. Mas ou seja, em vez de ele chamar todo mundo como se faz antigamente, tanto os republicanos quanto os democratas, para sentar na mesa, nos bastidores, fora dos holofotes da mídia e negociar, ele está assim, divulgando na imprensa, antes mesmo de mandar a carta para quem vai receber, ele já faz uma postagem no Truth Social, que é o X, o Twitter dele, e ele já dizendo como que ele vai negociar. Mas assim, isso assim para criar, de certa forma, muita pressão sobre quem está recebendo essa carta e criar justamente conversas como a qual eu e você, Lara, estamos tendo agora. Ou seja, ele gosta de ser o centro das conversas. Pode ter certeza que em todos os países, na Coreia do Sul, na Inglaterra, na África do Sul, ou seja, todos os países afetados por essas tarifas, tem pessoas como eu e você conversando justamente sobre o impacto. E o Trump adora isso, porque ele adora ser o centro das atenções. Agora, antigamente era só em Nova York, depois só nos Estados Unidos, agora é no mundo todo. Eric Wilson, analista internacional que participa sempre aqui com a gente do Poder Expresso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.